Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Pessoal que sempre está na sintonia porque gosta de vozes bonitas, gosta de vozes marcantes e principalmente do conteúdo que essas vozes trazem para o rádio. Neste episódio de hoje, nós vamos conversar com um comunicador, locutor. Ele fez outras coisas que nós vamos descobrir no meio do caminho, mas é o curioso é que você vai identificar esta voz por coisas que ele fez e sempre marcantes. Nós estamos apresentando a série Vozes do Brasil dentro do projeto Eles Ajudaram a Escrever a História do Rádio no Brasil, porque o rádio está fazendo 100 anos neste nosso querido país. E quando você entrar aqui neste nome, no canal do YouTube, você vai ter lá uma indicação alfanumérica e vai entrar no projeto que nós estamos apresentando. Então, em listas de reprodução, você vai lá achar Vozes do Brasil e vai encontrar vários programas da série com vários nomes importantes. Sem mais delongas, como diria o poeta, vamos chamar e convocar aqui para o nosso proscênio, Mauro Brandão. Bem-vindo, Mauro. Bom, tudo que bom, Luiz, estar com você, estar junto, fazendo e participando desse programa fantástico que é para quem tem aquela saudade do nosso rádio batalhador, lutador. Bons tempos, é. Bons tempos, muito bons tempos. Então, Mauro, eu acho legal, quando eu entrevisto alguém que é meu amigo e tal, eu já sei algumas coisas, eu já pergunto de forma a tirar dele algumas coisas. Agora, quando eu não conheço muito, e esse é o caso, não que não sejamos amigos, nós somos amigos, sim, mas não tivemos a possibilidade de trabalhar juntos em determinadas empresas, até porque às vezes você estava numa e eu estava na concorrência, às vezes você estava fazendo um trabalho paralelo, até numa empresa do grupo, mas não... Enfim, essas coisas todas nós vamos descobrir agora. E o curioso de tudo é que, para quem está nos vendo, acompanhando, ouvindo, e gosta de saber coisas, eu também gosto. Então, eu vou começar a projeto Saca-Rolha, né, perguntando como era o Maurinho, o garoto Mauro, onde nasceu, e como foi a infância dele. Já se tocou que tinha uma voz boa, alguém na escola já falou, olha, esse menino vai longe, ele pode fazer um discurso aqui para alguma homenagem a alguém. Como é que foi o começo de tudo, Mauro? Não, na verdade, Luiz, eu acabei descobrindo o meu amor por rádio por acaso. Eu trabalhava num órgão do governo, que era o Conselho Regional de Contabilidade na época, e eu fazia muito baile. Naquela época, em 78, 79, baile era uma coisa, era uma festa. E eu acabei conhecendo o Favoto, o Onofre Favoto, grande Favotinho, e ele trabalhava nessa época já na Tupi e na Transamérica e também na Excelsior. Fazia 3 emissoras. E de tanto ele, pô, vai lá, bater um papo com a gente e tal, pô, vai conhecer. Eu acabei indo e me apaixonei, né? Na época, eu peguei o grande jornal falado da Tupi, que era o Zé Augusto que apresentava aí esqueci o nome do outro apresentador. E aí eu me apaixonei, peguei gosto e comecei a lutar, correr atrás e batalhar. Inclusive, eu comecei mesmo, na verdade, fazendo o projeto Verão da Jovem Pan, que tinha na época, todo final de ano, que atravessava e ia até o Carnaval. E eu comecei fazendo. Nessa época era o Fernando Vieira de Mello, o Parron, o Elvio Borelli, que é nosso amigo comum, e aí eu fazia o projeto Verão. Fiz uns 2, 3 anos, depois fui trabalhar, fui trabalhar em Valinhos, numa rádio lá. Deixa eu fazer aqui uma pequena interrupção, para que os nossos acompanhantes possam se situar. Quando você fala de Projeto Verão, nós não estamos falando da Jovem Pan FM, da Jovem Pan 2. Estamos falando da Jovem Pan tradicional, que todo ano, fazia um pacote, vendia
as suas cotas e colocava pessoas em todos os setores possíveis no litoral, Baixada Paulista ou Santista, que era uma grande discussão que o senhor Fernando Vieira de Mello, de saudosa memória, tinha com todo mundo. Como pode ser Baixada Santista se ela faz parte de São Paulo? É Baixada Paulista, é a parte baixa de Paulista no sentido do estado, Sim. que são cidades diferentes. E eu me lembro Por acaso eu fazia o litoral mesmo. É isso. O Parrom ficava em Santos, o Elvis, se eu não me engano, em São Vicente, e eu ficava na Praia Grande. Isso aí. Aliás, vamos contar um pouquinho, porque tem gente que não sabe como isso funciona ou como funcionava e tal. A emissora, a partir do momento em que ela vendia o patrocínio até antecipado, se ela recebia antecipado ou não, não é problema nosso. Mas ela vendia antecipadamente um determinado projeto que ia durar X meses, o período do verão, e, sim, com certeza, para acompanhar o ouvinte naquela prestação de serviço que sempre foi nota 10, para que as pessoas pudessem saber o que elas poderiam esperar, então, ligavam o rádio e ficavam sabendo como é que estava. Realmente era muito bom. Não era? Era uma cobertura... Era uma ótima prestação de serviço. Ótimo. Era uma cobertura perfeita. Agora, bastidores disso, que sempre interessa para quem ama o rádio, como você disse, mesmo, é uma paixão. Como é que era o esquema? Vocês recebiam uma verba X, iam para alguma casa alugada, naquele tempo não tinha Airbnb, não tinha computador, não tinha Google, não tinha aplicativo celular, de nada. Como era o esquema? Alguém alugava um local para vocês ficarem, várias pessoas ficavam no mesmo local, ou vocês tinham uma verba para hotel e para viagem de ida e volta? Um carro que os levava? Não, no meu caso, especificamente, eu tinha uma verba, realmente. Então, eu ficava na Praia Grande. Já que eu me lembro, no caso do Parrom, o Elco e tal, eu juntava uma turma e ficava em Santos, né? Fazia o QG ali. E realmente era uma época muito interessante, muito boa e uma prestação de serviço maravilhosa, porque a gente entrava todos os dias no Jornal da Manhã, da Jovem Pan, para falar justamente da praia, se a praia estava boa, se não estava, se podia usar ou não, e falava sobre todos os outros serviços, estradas, como é que estava funcionando. E isso começava normalmente em dezembro e a gente ia até o Carnaval. Terminava no Carnaval. O Carnaval a gente escolhia um clube lá, né, para fazer um ponto, e passava por vários, já dando flash, falando, comentando. A época maravilhosa, né? O Fernando Vieira de Mello era uma pessoa maravilhosa, o Parrom também estava lá na época, o Elvio Borelli, então... tinha uma turma muito boa, né? Isso é uma coisa que dá muita saudade, né? E aí, de lá, eu fui começar, aí eu fui para Valinhos, aonde, inclusive, dei o primeiro emprego para o Gasparetto, que me agradece até hoje. Ele falou, pô, você que me deu a oportunidade, eu cheguei onde eu cheguei por causa de você, não foi por minha causa, eu apenas... ele chegou onde chegou por mérito dele, pô, eu só abri a porta, só isso. Se ele não tivesse mérito, ele não ia para lugar nenhum. Mas estamos falando de Fernando Gasparetto, sobrenome... Fernando Gasparetto. Pode lembrar outras pessoas, é um locutor muito amigo nosso, que ainda faz horário, ele trabalha também, auxilia aí na prefeitura, a divulgação e tal, e ainda faz um horário na Rádio Vintage, .com, que é uma graça do Rogério Paciléu. É um revival muito gostoso que apresenta vários artistas que já passaram por aqui, nossos colegas, o Paulo Leite. Bom, não vamos citar um ou outro, porque depois a gente vai ficar devendo para uns e outros. Mas então, o fato de você ter aberto as possibilidades de trabalho para o Fernando Gasparetto e ele ser, até hoje, grato a você, é uma coisa legal, porque a pessoa tem um sentimento de gratidão, né? Não precisa exagerar, mas de qualquer maneira é muito legal saber. Mas o mérito é dele. E por que Valinhos? Por que Valinhos? Porque estava na estrada... Então, Valinhos, interessante. Boa pergunta. Valinhos, porque eu, num dos últimas participações no Projeto Verão da PAN, eu conheci uma pessoa lá, na época, que morava em Campinas. E aí, essa pessoa, porque o Projeto Verão, você sabe, ele era na AM e ele era um projeto só para aquele período mesmo. Dezembro, janeiro, fevereiro até o Carnaval.
Então, depois ficava correndo atrás, aquela coisa toda. E essa pessoa morava em Campinas e falou, você não quer ver rádio em Campinas, tal? Pô? Eu moro lá, você me procura, tal, não sei o quê. Aí eu fui e acabei arrumando na Rádio de Valinhos lá, que era a Rádio Independência, hoje é a Rádio Laser, que é na Rádio Cidade, de lá. E foi aí que o Binho Pali também foi trabalhar comigo lá. Aí, daí começou tudo, né? Depois eu vim para a Manchete, fazer umas férias, na época. Eu não me lembro se era do Boca, as férias, ou era do Hamilton Ricardo. E dali o Paulinho Leite, nessa época, você já citou, estava na Rádio Globo e estava precisando de um locutor, me ouviu lá na Manchete, nós conversamos à noite, e aí eu fui para a Globo. Aí começou tudo. Manchete FM é uma rádio da qual a gente fala pouco, porque não deu tempo de apresentar muita gente, de conversar com várias pessoas que passaram por lá, independentemente de termos grandes amigos, até na própria direção da emissora e tal. Eu tenho uma história com a Rádio Manchete, que na verdade ela foi proposta lá pelos anos 84 para 85, 1984, 1985, para que a Rádio Cidade aceitasse um esquema musical que viria por intermédio de uma gravadora. É uma história muito longa que não vale a pena repetir aqui, mas eu fiz todos os estudos possíveis, conversei com a pessoa que me ofereceu o projeto, o esquema, que não está mais entre nós, e eu disse, olha, não há condição. Pelo estilo de rádio que foi implantada, pelo que o Jornal do Brasil espera de resultado, a gente não pode fazer isso. E ele saiu dali da minha sala, marcou um horário, se eu não me engano, com Lélio Márcio Teixeira, e foi à Rádio Manchete oferecer. O Lélio foi para lá. O projeto, isso. Eu, então, queria que você contasse um pouco, quando você estava na Manchete, qual era o esquema musical, que tipo de contato com o ouvinte era feito, qual era o estilo da Manchete FM? Vamos contar um pouquinho dessa história antes de ir para a Globo. Nesse período que eu estive lá na Manchete, a Manchete estava voltada para o samba, para o pagode. Então, ela foi uma rádio que, nessa época, nesse período, fez muito sucesso. Ela foi em primeiro lugar em São Paulo, inclusive, com o pagode. Chegou a lançar 2, 3 LPs na época, shows, né? E gravação ao vivo, com a participação de vários artistas da época, que eram o Almir Guilherme, Juvelina, Zeca, o pessoal que estava estourado no pagode, Só Preto Sem Preconceito, essa turma toda, Raça Negra, e assim por diante. E a Manchete, na época, ela era voltada para o pagode mesmo. Então, ela foi, em primeiro lugar, um bom período em São Paulo. Teve por lá, na direção, o Paulo Sérgio Souza, e depois teve o Lélio, né? Lélio, que eu trabalhei com ele várias vezes, inclusive na própria Manchete, porque eu mesmo na Manchete, acho que eu trabalhei umas 3 ou 4 vezes, entre idas e vindas. E foi um período muito bom. Eu vou emendar aqui, Luiz, porque a gente vai conversando, eu vou lembrando. Se você quiser dar uma parada, não tem problema. Então, e nesse período que eu estava na Manchete, esse período em que eu trabalhei na Manchete, que era pagode, eu já tinha passado pela Globo, depois que eu fiz férias na Manchete com o Paulinho Leite, e tinha voltado para a Manchete, já. E aí, quando eu voltei para a Manchete, quem estava dirigindo, coordenando a Globo, era o Bentirei, o Carlos Roberto. E aí eu na Manchete, a Manchete muito bem, em primeiro lugar, aquela coisa toda, o Paulinho Leite me chamou, ele estava na Antena 1, Paulinho Leite, e ele precisava de alguém para dirigir a rádio de Belo Horizonte, coordenar a rádio. E aí me fez o convite. Eu acabei aceitando e fui trabalhar na Antena 1 de BH. Por isso a gente tem alguns períodos que eu perdi aqui, né? Porque eu estava em Belo Horizonte, depois fui para Bauru, pela Metropolitana, e olha, a história é grande, é bacana, muito legal. Bom, então já ficou caracterizado aquilo que eu ia dizer. Agora eu acho que eu devo, até para não ficar a informação pela metade, a pessoa que propôs o projeto do pagode era o diretor da RGE, Rádio Gravações Elétricas, uma gravadora bastante famosa, que havia sido depois comprada pela Som Livre, mas antes disso ela teve a sua vida própria, né?
com o pessoal, com a direção própria e tal. O diretor era Marcos Silva, que eu citei, que faleceu, era um grande praça, muito amigo. Sim. E ele chegou com os discos da Jovelina. Olha, tudo que você citou, eu estava revendo, porque ele tirou de uma mochila um pacote de LPs e mostrou para mim e falou, olha, isso aqui vai estourar. Eu falei, eu acho muito interessante, mas o estilo da rádio em que nós estamos trabalhando, para o qual nós fomos chamados, que é o JB quer, Rádio Cidade, eu tenho um lado mais popular do que a Rádio Cidade do Rio, aqui em São Paulo, mas eu não tenho condição de virar a rádio para samba. Se fosse no Rio, sim, talvez eu repensasse isso de outra forma. Mas aqui eu não posso, porque eu vou quebrar tudo que eu fiz até agora. Ele falou, então tudo bem, obrigado, foi só uma possibilidade, até porque a rádio já está bem e tal, e foi para a Manchete. E aí o resto você já contou exatamente isso. Manchete estourou, foi... Tudo que ele disse era verdade, né? O público estava ávido disso. Foi muito bom, muito legal. Foi, e esses desencontros nossos também são interessantes, porque você está num lugar e eu estou no outro. Você está num estado e, de repente, eu estou fazendo outro. E a gente ficava sabendo do que acontecia com os amigos, mas não estava perto e trabalhando. Vamos para a Globo FM, quando Paulo Leite chama você. Então, aí eu estava fazendo na Manchete, fiz um mês de férias, aí o Paulinho me chamou. Aí fui para a Globo. Nessa época, trabalhei lá na Globo com o Batalha, né? O Sérgio Torres, Johnny Penteado, Serginho Leite, Paulinho Leite. Tinha uma galera, pessoal, o Evaldão, né? Evaldo Fornazieri, e vários, Celinho na discoteca, era o Marquinhos Silveira. Bom, era uma turma, né? Me perdoe se eu esquecer o nome de alguém, porque é difícil. E nessa época eu trabalhei lá na Globo FM, né? Que eu não cheguei a pegar a Excelsior como FM, peguei a Globo. E trabalhei na Rádio Excelsior AM também, que era do mesmo grupo, estava lá a Rádio Globo, a Rádio Excelsior, e fazia um programa de flashback aos domingos de madrugada, na Rádio Excelsior AM, né? Eu fazia a programação e apresentava o programa. Com o Johnny Black, saudoso, um dos melhores operadores que eu já conheci, uma pessoa maravilhosa. E nessa época eu trabalhei com o Heródoto, lá com a Verinha, Vera Moreira, o Celso de Freitas, né? O Parrom já estava lá também, e assim foi. Aí fiquei na Globo um bom período, depois saí da Globo, como eu te falei, recebi o convite, voltei para a Manchete, quando ela estava estourada no pagode, e de lá eu recebi o convite do Paulinho Leite, que foi o responsável de me levar para Belo Horizonte, para ficar dirigindo a Antena 1 de lá. E lá eu fiquei um ano e pouco, aí retornei quando o Caio Gadia assumiu a Antena 1, porque o Paulinho Leite saiu da Antena 1 e foi, acho que não me lembro se ele voltou para a Globo, e eu sei que o Caio assumiu, o Caio Gadia. E aí eu acabei voltando para São Paulo, mas você vê que engraçado, eu fiquei em São Paulo 4 meses, na Globo de novo, voltei para a Globo. E aí o Caion insistiu na época e falou, não, você já estava lá, você conhece tudo, e eu voltei para Belo Horizonte. Fiquei lá mais uns 2 anos trabalhando com o Caion aqui em São Paulo. Uma curiosidade, e acho que as pessoas que estão acompanhando o nosso trabalho, de qualquer parte do Brasil ou fora do Brasil, também tem essa curiosidade. Como é? Você não disse onde você nasceu, mas acredito que seja paulistano. São Paulo. Isso. Ir para um estado parecido, mas com as suas peculiaridades, né? A começar pela mineirice toda, fora a comida, etc. Como é que é a adaptação de uma pessoa, um profissional de uma área como São Paulo, que chega em Minas e tem que dar certo, tem que fazer a emissora funcionar. Por mais que a emissora tivesse uma característica no Brasil inteiro, você tem que fazer adaptações na região. Como é chegar numa rádio de um estado diferente do seu e meter a mão de uma vez? Na verdade, a Antena 1, quando eu fui para lá a primeira vez, tinha um diferencial. Embora ela fosse a rede, como é hoje,
Belo Horizonte era local. Podia tocar local, né? Não ficava na rede, pendurado na rede. Tanto que a Antena 1 aqui sempre foi flashback, e lá não. Lá eu criei o programa de pagode também, 6 da tarde, criei um programa ao meio-dia, inclusive ganhei troféu lá depois, essas coisas. Ganhei troféu das escolas de samba lá, pela bandeira do samba, né? Porque em Belo Horizonte, naquela época, quem levantou a bandeira do pagode acabou sendo a Antena 1, fui eu, levando o pagode e o samba para lá na época. E foi muito interessante. Recebi muita ajuda do pessoal de São Paulo, inclusive com vinhetas e tudo. Foi muito bacana, foi uma coisa muito legal. Agora, tem isso que você perguntou. Quando o Paulinho me convidou, a primeira resposta foi não. Eu falei, pô, Paulinho, mas mudar de cidade, mudar aqui dentro de São Paulo, tudo bem, vai, mas pô, ir para Belo, Minas Gerais, eu não conheço. É uma mudança muito drástica, muito violenta. Mas aí você fica, você sabe como é que são essas coisas, né? Essa é a proposta, é aquele que fica te martelando. Aí você conversa com um, mas pô, é a tua chance de dirigir uma rádio, partir para coordenação, né? Que até então era locutor. Pô, eu acho que você tem que arriscar, sei lá, e tal. Aqui, outro ali, outro ali. Bom, aí voltei. Paulinho, na época, quando eu respondi, não, ele ficou meio assim, mas depois eu voltei e falei, Paulinho, tá aberta aquela vaga lá em Minas, ainda, na rádio lá de BH? Tá. Eu falei, tá bom, então eu vou. E aí foi. A Antena 1, nessa época, me pagou hotel, até eu arrumar um local para ficar, né? E foi muito bom. Eu trabalhei na Antena 1, na verdade, 3 vezes. Eu passei várias vezes. Na Manchete foram umas 4, 5. Na Antena 1, 3. Na Globo, acho que foram 2 ou 3. 2 com certeza, talvez 3. Bom, isso tem um bom sinal nisso, né? Se você, o bom filho a casa torna, né? Se você passou e voltou, é um sinal que foi bacana. Claro. O interessante dessa nossa conversa é que você está contando coisas que eu tenho certeza que as pessoas não sabem. Para mim, eu vou falar agora pessoalmente, a Antena 1 era uma rede igual àquela que tem a cabeça em São Paulo e com algumas variações que você permite. Em geral, a direção do grupo estabelece, olha, 20% da programação você pode atualizar no sentido de fazer para aquela região. Trocar algumas músicas, o que não... Agora, que você poderia fazer na Antena 1 uma rádio diferente daquela de músicas, beautiful music, de flashback, etc., a característica realmente é uma novidade. Foi muito importante. Está vendo? Interessante, né? Muita gente não sabe. A rádio de BH ela era realmente local, tudo local. Outra pergunta que eu iria fazer para você, como a locução também é local, não é nada pré-gravado, nada pronto, eu acredito que o esquema de locução, eu trabalhei muito pouco em BH ou em Minas, porque quando eu dirigi emissoras de porte nacional, nem todas tinham filial em Minas Gerais. Mas pelo fato de ser muito próximo do pessoal da AMIRT, a Associação Mineira das Empresas de Rádio e Televisão, ter grandes amigos lá em BH e participar de todos os congressos da ABERT, da AMIRT, da ESP, etc., eu viajei muito, eu passei muitas vezes por esses locais. Em alguns, eu como diretor de emissora ou coordenador de emissora, eu senti dificuldade de mão de obra, de encontrar mão de obra, notadamente no Nordeste. Não só mão de obra especializada, como gente que nasceu para o rádio. O rádio é uma vocação, o rádio é um meio de comunicação, não é simplesmente, você fala grosso, você tem voz bonita, você quer. O sujeito chega lá e fala. Não é? Ele tem que ter dicção, ele tem que ter... Claro, claro. O conteúdo é importante e a voz também. Então, como foi encontrar profissionais em BH para fazer o esquema que você estava propondo? Olha, não foi, para ser sincero, não foi muito difícil, não. Eu encontrei pelo menos uns 3 ou 4 locutores de cara muito bons, que já faziam Rádio Cidade do Rio de Janeiro, fizeram uma época Rádio Cidade.
É que, infelizmente, agora, Luiz, eu não vou me lembrar o nome agora deles, assim, para te falar, os locutores. Mas locutores muito bons e tal, deu para a gente alinhar direitinho. E aí eu toquei por 2 vezes, né, Antena 1, como eu te falei. Depois eu trabalhei na Rádio Del Rey, na 98, de BH, que muito provavelmente você conhece o proprietário, né, pela Mirt e tudo, que é o Marco Aurélio Jajur, que me tornei um grande amigo pessoal. Fui trabalhar na rede dele também, porque ele tinha 98, ele tinha a Rádio Terra, que era a Rádio Rock, e outras coisas, né? O Marco Aurélio sempre foi envolvido com comunicação, essas coisas, e está lá em BH hoje, sempre mandou na cidade, praticamente. E Tem essa você também, conheceu né? o Marco Aurélio? Você conheceu? Sim, claro, claro. Aliás, eu vou contar para você quantos e quantos amigos eu fiz nesses congressos. Como é bom, independente de fazer palestra ou não, mas naquele almoço de confraternização, no jantar de encontro, às vezes num coquetel, Sim. nem sempre o congresso é muito duradouro. 2 ou 3 dias a gente resolve tudo. Mas se você tem a oportunidade desse congressamento, de conhecer gente bacana, e pelo fato de, durante muitos anos, quase 30, eu ter tido a sorte de representar empresas de todo o mundo nas trilhas sonoras do banco de som da Publinter, então eu ficava conhecendo muita gente pelas pesquisas que eles faziam com a gente para conhecer o tipo de trilha sonora que o banco de som fornecia, que eram pacotes de música prontos, né? E não se repetiam, você não ouvia em outra emissora, e aí ele poderia fazer um acordo, um contrato por 1 ano, por experiência, depois ele recebia as novidades, e com Sim, isso a gente conseguiu fazer um bom trabalho no mercado, mais em televisão do que em rádio, porque rádio tem uma mania incrível de não querer pagar direito autoral. Não é mania, não, é safadeza. Porque não quer pagar direito autoral porque acha que o disco ele vende porque a rádio toca. Né? E o autor, coitado, o cara que fez a música, aquele sujeito que se matou para colocar o produto da criatividade dele num vinil, na época, depois num CD, e depois ser ouvido, aprovado, e passar por todo aquele trâmite que a gente já conhece, caríssimo, né, da produção de um disco, aí chega uma hora que fica aquela discussão, pagar o ECAD? Não é interessante. Pagar direitos autorais por trilhas, menos ainda, é muito mais gostoso, entre aspas, piratear. Só que as pessoas, às vezes, se esquecem de que fazer pirataria é crime e isso tem punição, às vezes pecuniária. Eu nunca vi ninguém ser preso, mas pagar na justiça, eu posso garantir a você, por questões éticas não tocaremos mais no assunto, mas muita gente que achou bonitinha aquela trilha, desculpe, pensei que fosse minha. E daí, aliás, vale uma outra informação para quem está nos acompanhando. Nós temos uma série. Quando você chegar no YouTube e encontrar esse canal do Luiz Fernando, vocês vão ver lá listas de reprodução. Tem uma série de coisas, eu preciso fazer um merchan. Claro. Nos 30 minutos de programa, um merchanzinho para que as pessoas possam acompanhar. Então, tem uma série que eu acho muito gostosa. Vamos começar do começo. Lá nos anos 2020, nós começamos a contar a história da radiodifusora. No caso, eu recebi um insight lá de cima, que me pediu para fazer uma história, né? Conte a história através de lives e tal. Foram 5 episódios muito legais, em que a gente conseguiu reunir os originais, aqueles que fizeram a radiodifusora, e obviamente os que ainda estavam vivos na época, e fizemos um trabalho muito legal. Aí começou uma cobrança, e eu juro que eu não tenho culpa nenhuma, porque a minha orientação foi para fazer a história da radiodifusora. Aí veio uma cobrança, poxa, por que você não faz a Excelsior? Eu falei, eu não dirigi a Rádio Excelsior, eu não montei a Rádio Excelsior, eu fui um discotecário, programador, chefe de discoteca, produtor, mas eu não sou ninguém. Aí, poxa, faz, é legal e tal.
como eu acho que isso é uma demanda legal, importante, eu liguei para o Antônio Celso e falei, Celso, olha, eu tenho uma cobrança e tal. Ele falou, olha, não entendo nada disso, mas você me chama, eu participo, você pergunta, eu respondo, etc. E nós fizemos 4 episódios contando a história da Rádio Excelsior com os originais. Sim. De novo, aqueles que nós conseguimos encontrar, que conseguimos localizar, etc, etc. E foi muito legal. Então, temos essas histórias. Depois surgiu uma outra ideia de contar como nasceu. Como nasceu é o nome do projeto. Como a gente lê hoje, atualmente, na internet, uma história que às vezes não é real, pelo menos quem participou dela sabe que não é, veio-me a ideia de contar como nasceram determinadas situações em que eu estava metido. Por exemplo, como nasceu a Melhor de Três? Melhor de Três é uma brincadeira que o rádio, no Brasil inteiro, colocou no ar. Sim. Viralizou, né? Com vários nomes. Eu pergunto para as pessoas, antes da radiodifusora, em 1977, alguém fez? Se alguém fez, comprova, mostra. E aí eu deixo de falar. Eu deixo de falar o que eu costumo falar. Então, eu conto nesse episódio como nasceu a Melhor de Três. Você lê em algumas publicações, até escritas mesmo em livro, não só na internet, a internet aceita qualquer coisa como qualquer papel. E contam lá que o JB queria destruir uma emissora de rádio do ABC em São Paulo, e aí ela criou a 89 FM. Gente, não foi nada disso. Você vai lá, neste canal, listas de reprodução, e procura como nasceu a 89 FM. E quem fez parte da história da rádio, que foi lançada em 2 de dezembro de 1985, lá no século passado, quem fez parte conta essa história. Conta e diz como é que as coisas aconteceram. Então, está sendo gostoso a gente reproduzir enquanto a gente tem memória, enquanto a gente ainda tem condição de contar, né? E tem espaço também nos gigabytes do computador, porque isso aí consome a beça. Mas, enfim, essa série é para reproduzir histórias verdadeiras em que o rádio esteve presente. E por isso, agora fazendo o link atual, nosso Mauro Brandão, que fez parte desse rádio maravilhoso, centenário no Brasil, ele conta um pouco da vida dele. Então, merchandising terminado, vamos continuar a falar o que é que o Mauro fez na sequência na vida e outras coisas de bastidores que vêm à memória, se você quiser, pode contar à vontade. Tá certo. Então, Luiz, continuando, então, eu fiquei esse período na Manchete, fui parar em Belo Horizonte, fazer Antena 1. Da Antena 1, que eu fui por 2 vezes na Antena 1 de lá, eu fui para a 98, como te falei, do Marco Aurélio Jorge Júnior, que era a Rádio Del Rey, foi a primeira FM. Parece que foi a primeira FM do Brasil, a Rádio Del Rey, lá de BH. Era o que eu ouvia na época. E, bom, aí quando eu voltei a São Paulo, voltei para a Globo de novo. Fiquei na Globo, acho que mais um ano. Aí já era uma outra turma também, né? Já era o Renato Zucca, já era uma outra galera que estava trabalhando lá. Fui voz padrão, inclusive, da Rádio Excelsior na época, o prefixo, era tudo comigo. E fazia também como é que fala? Os patrocínios. Eu que falava, né? Do futebol, essas coisas, eu gravava. E era Humberto Marçal, quando eu cheguei lá, era Humberto Marçal, a voz padrão da Globo. Depois, com o falecimento dele, o Batalha ficou uma época como voz-padrão da Rádio Globo. Eu na Excelsior, hoje CBN, e o Batalha na Globo. E depois de lá... Vamos reposicionar. Peraí. Quando você fala Globo, às vezes eu mesmo fico um pouco perdido. A Excelsior sempre foi uma emissora de AM, no começo, lá no comecinho, 670 kHz, passou para 780 kHz, houve uma alteração necessária por causa do Dentel, que era o Departamento Nacional de Telecomunicações, o Sim. Departamento do Ministério das Comunicações, do governo federal. Acho que Você não é lembrou bem agora, Dentel, não sei nem se existe Dentel. Existe Dentel ainda? Não, agora é Anatel.
É a mesma coisa, mas cada governo muda nome, ou cada projeto de Sim. governo muda nome e tal. Eu A acho que Rádio Excelsior era AM, tá? isso, isso. Por isso que eu falei, era em 670 kHz, né? Depois O virou FM 780. é megahertz, e depois ela foi para 780. Aí houve um tempo em que o governo federal, esse momento exato, eu confesso a você que eu já pesquisei, não encontrei dados consistentes para dizer a data é essa. Mas houve, lá pelos anos 70, a necessidade de que, enquanto você tinha uma emissora de AM e uma frequência a mais, que era a tal da frequência modulada, você utilizava para sair do seu estúdio. O estúdio sempre ficou numa parte central da cidade, das cidades em geral. Agora, o transmissor, por questões de necessidade técnica, ficava na periferia. Isso de AM. De AM, sim, porque precisava estar num Pantanal. Diferente daquela antena que você vê em cima de algum prédio, fala, aquela antena lá é da FM e tal. Não é isso. Por causa dos radiais no chão, Isso, exatamente. Eu bem me lembro das aulas do professor Carlos Augusto Sherman, meu querido amigo. Nossa, como era bom o professor Sherman. Ele dizia, as radiais são fios de cobre de 60 centímetros e que são colocados de forma distal, uma próxima da outra, etc. Não vou entrar nesse detalhe, porque eu não sou técnico e posso falar mais bobagens do que eu já falo normalmente. Mas era muito interessante você saber como é que era feita a propagação do som. Quando você falou em pântano... Na verdade, era radial. Era necessário que o terreno fosse um charco, ele fosse molhado, isso, para poder passar, né, fazer a comunicação, fazer a transmissão, enfim. E aí tinha a tal da torre, e depois uma antena, e aí ela jogava para cima, e como diziam alguns, formava-se um guarda-chuva, e essa imagem, este som vinha para uma determinada região, de acordo com a possibilidade lá do seu transmissor, da sua potência, tudo cheio de válvula, eram coisas incríveis. O passado é muito diferente do que a gente vê hoje. E aí o sistema fazia a transmissão para a cidade, para a região e, eventualmente, até para outros lugares, dependendo do canal e dependendo do esquema de transmissão. Se era onda média, onda curta, se era onda tropical também. Bom, quando você fala em Globo, nós conhecemos a Rádio Globo. Né? Pouca gente se lembra de que houve um período, até porque foi muito atabalhoado isso, eles queriam aproveitar o grupo, queria aproveitar o nome, o sucesso da televisão e forçar para existir a Globo FM. Então foi feito até um concurso, uma época, uma agência de propaganda foi contratada e ela fez um concurso que a gente acha... Se não me engano, foi Rádio X, né? Exatamente, foi o nome que ganhou. Quer dizer, imaginem eu, que não precisa contratar uma agência de propaganda para botar o X, né? Só o X da questão já quer dizer, mas tudo bem, tem dinheiro, está sobrando, o negócio é deles, e aí nasceu a tal da Rádio X, que também não vingou. Não. No Rio de Janeiro, vamos lembrar, a TV Globo sempre existiu, lá era Canal 4, aqui Canal 5, pelo menos na identificação analógica. A Rádio Globo tinha uma rádio forte, vamos falar do AM, que era a Rádio Globo Rio, e em São Paulo, a Rádio Globo de São Paulo. Ok, ficava na Rua das Palmeiras, 252 ou coisa que valha. 315. Oi? 315. 320. Eu sei que é porque eram prédios próximos um do outro. A TV Paulista, Canal 5, antes de ser Globo, estava de um lado da rua, onde Silvio Santos fazia programas ao vivo, inclusive, eu assisti. Não só ele, Chacrinha e tantos outros. E do outro lado tinha a Rádio Globo e a Rádio Excelsior. E ali tinha cenografia, inclusive. Ali. Isso. Era um depósito.
O cara vai aproveitando, vai alugando. E aí, a Rádio Excelsior, que era do grupo, fazia o lado musical, era a irmãzinha mais pobre. A rádio mais popular era a Rádio Globo AM, estamos falando de AM, apesar de ser musical. E do outro lado, nas associadas, que aqui em São Paulo era canal 4, foi 3, depois passou para o canal 4, ela tinha a radiodifusora que era mais ou menos equivalente. No Rio de Janeiro, era mundial, que fazia o esquema da Rádio Excelsior. Então, elas procuravam, pelo menos, adaptar-se, né, ao tipo de público local em cada região, em cada estado, etc, etc. Então, quando a gente fala muito em Globo, às vezes eu mesmo não sei se você está falando da Globo AM ou da Globo FM. Por isso é que eu quis fazer essa pequena digressão e contar um pouco mais dessa história, para que a gente identifique exatamente. A Globo FM em São Paulo não chegou a ser um grande sucesso, um grande estouro, não, apesar de ter gente muito legal que fez o possível, né, para que essa rádio desse certo. Tinha coordenador bom, aliás, uma época também o BTV coordenou a Rádio Globo. E o time de locutores da época era um time muito bom, entendeu? Não tem o que falar. Mas é aquilo que você está falando. Rádio é aquilo lá, né, Luiz? Às vezes você faz e não adianta. A coisa não emplaca, não vai. Não sei se era um nome Globo também, FM, não sei. Entendeu? Pode ser muito bom para televisão, às vezes para o rádio. Eu, particularmente, aqui nós estamos trocando figurinha, eu prefiro mil vezes o nome Excelsior que Globo. Era um nome já consagrado. Às vezes leva-se tantos anos para marcar, né, o que se faz hoje em termos de branding. Né? O americano usa muito essa expressão, o branding. Ele faz tudo para que a marca seja o mais valioso que ele tem na vida. Aí o cara tira o nome da Rádio Excelsior FM, que nós tivemos a Excelsior FM, para virar tudo que virou, passar para X, para não sei o quê. Quer dizer, é um negócio que não dá para entender, né, Luiz? É que quando não tem dinheiro, você não inventa muito porque não tem dinheiro. Quando tem, você gasta além da conta na tentativa de, não é? Quantas e quantas vezes a gente sabe de histórias que ocorreram porque a experiência do diretor, do coordenador, previu, olha, vamos fazer isso aqui, vamos seguir nessa linha. A própria história do Antônio Celso é isso. Não gastou dinheiro em pesquisa, nada disso. Ele gostava da música italiana, ele gostava da música francesa, ele ia ao MIDEM, que era o Mercado Internacional do Disco e da Edição Musical, e ia viajar para buscar material. Ele me contou, inclusive, até porque trabalhamos muito proximamente, que ele estava no aeroporto de Fiumicino, na Itália, para pegar o voo de volta para o Brasil, e existia um display lá naquela área de lojas e tal, antes de chegar para o embarque, e tinha um display rotativo com vários discos. Aí ele olhou lá, Tornerò, em Santo Califórnia. O que será isso? Vou levar. E o resto eu não preciso dizer nada, porque todo mundo se lembra do sucesso que a Rádio Excelsior fez com o Santo. E é assim que as coisas acontecem. Mas o Excelsior estourou muita coisa, né? A difusora também, mas a Excelsior estourou bastante coisa. Eu estou falando mais do Antônio Celso, porque nós estamos falando da Globo, do sistema Globo de Rádio, e como certas coisas aconteciam. Ele já contou isso para nós, ele contou isso particularmente para mim, e é assim que as coisas, de repente, estouram. E tem gente que fica preocupada em gastar dinheiro em pesquisa. Não estou dizendo que a pesquisa não valha, que a pesquisa não é importante, nada disso. Mas o feeling, para quem é do rádio, para quem é do meio, é exatamente o que você falou. Não adianta ficar trocando de nome, achando que a rádio vai pegar, porque você já tem uma marca forte, trabalha essa marca. Com certeza. Bom, enfim, não é o caso também de ficar fazendo digressões em cima disso. Mas então vamos retomar esse aspecto que você disse, Globo duas vezes, e eu interrompi exatamente para saber se você estava falando da Globo AM ou da Globo FM. A Globo AM tinha um sistema bastante... Um sistema não, um quadro de pessoas de alto gabarito, ela foi sucesso durante muito tempo, ela foi primeiro lugar, inclusive, entre as AMs, apesar de as AMs estarem perdendo
terreno para as FMs. Conforme as FMs subiam, cresciam, obviamente o ouvinte Sim. não se multiplicava na mesma O velocidade. universo diminuiu, né, do AM. O universo vai diminuindo. Exatamente. E muita gente fez a tal da migração para o FM, exatamente, e deixou de ouvir a AM, eventualmente podia ouvir um outro. Olha, eu sou fã do Padre Marcelo, então de manhã eu ouço, já que não tem FM, estou falando daquela época, então ouve e assim vai. Você chegou a trabalhar na Globo AM e na FM, é isso? Na Globo AM e na FM, e na Excelsior também, na época. Isso. É Excelsior que depois, esse é conta-se aí nos bastidores que chegou uma hora que um dos diretores do grupo, que era e ainda é dono, mas o Dr. Roberto Marinho era vivo e ele cuidava mais das coisas da televisão lá no Rio. E um dos filhos falou: olha, estou cansado de gastar dinheiro em São Paulo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a ligação do AM com o FM. Então você jampeia. O jump é uma forma que nós usamos na técnica. Né? Você coloca o som de uma régua, vamos dizer assim. Você põe um plug daqui, sim, no outro aqui, você faz a ligação. Pode ser uma ligação telefônica, pode ser a voz do locutor esportivo que está vindo por um outro canal, enfim. E aí, comenta-se nos bastidores que ele falou: nós estamos cansados de gastar dinheiro e não rende nada. Então, você pluga o FM no AM e deixa rodar. E aí, a CBN, que já existia no AM, passou a ser ouvida no FM, foi ganhando corpo e hoje é a emissora, sim, que todo mundo... o Zé Roberto Marinho que cuida das rádios, né? Cuidava pelo menos, e o Irineu da televisão. Exatamente. Eu não quis contar o nome dele porque, de repente, ele fica bravo comigo, porque eu conto coisas que, isso aí não era para contar, mas tudo bem, também pode ficar bravo, que a gente é amigo, a gente é querido. Eu tive um almoço com ele, muito gostoso, na Dacom, lembra do prédio da Dacom? O prédio ainda existe. Na Cidade Jardim ali, né? Isso, no final da 9 de julho, naquela confluência, né? Com a Cidade Jardim, hoje tem até o túnel Fernando Vieira de Mello, bem ali do lado e tal. E aquele prédio era de uma empresa de veículos e tinha um restaurante muito gostoso. Ele veio do Rio, já contei uma vez, mas eu vou contar mais uma. Ele veio do Rio e me chamou, através de contatos da secretária, para um almoço. Falei, meu Deus, senhor José Roberto Marinho, o que é que eu vou escutar? O que é que será que ele quer de mim? E ele disse que tinha uma ideia de transformar a rádio Excelsior FM, ou seja, o canal de FM. Eu trabalhei na Excelsior AM e ajudei Antônio Celso a montar o FM também, que não foi lá muito diferente do que se fazia na Excelsior AM. E aí o Zé Roberto me falou que ele tinha uma ideia de fazer uma rádio para um público adulto, que tem um poder aquisitivo melhor, maior e definido. Não é gente que fica oscilando na vida e tal. O cara já está com a vida feita e tal. E a ideia era tocar alguma coisa na base do jazz, blues e etc, etc. Aí ele falou, você toparia dirigir essa rádio? Até porque você já deu certo aqui no grupo, você já fez outras coisas importantes. Eu falei, Zé, deixa eu perguntar uma coisa antes de qualquer outra. Que equipamento nós vamos utilizar? E aí ele me falou, olha, eu já gastei muito dinheiro aqui em São Paulo, não fatura nada, então, por enquanto, nós vamos usar o mesmo equipamento que nós temos. O equipamento da Excelsior FM, quando eu saí de lá, em torno de 77, era a sucata do AM, ou seja, o contrário, que, como deveria ser. Ou seja, a cartucheira que já deu problemas e foi consertada pelo Luiz Gil, saudosíssima memória, Gil, hein? Grande amigo, ele e a turma dele lá da parte técnica. Ela ia para o FM, e às vezes o cartucho parava no meio, às vezes colava a fita, enfim, tinha tanto problema. Eu falei, escuta, Zé, não tenho condição de infartar no meio do trabalho. Eu adoro... Era Hellis, né? Como? As cartucheiras, acho que era Hellis, as primeiras. Depois Não, era Hellis. Era um equipamento bom, mas é o tal negócio, quando você cansa de investir e não vê
resultado nesse investimento, você para de colocar dinheiro. Até porque a parte financeira do grupo era setorizada. O pessoal de São Sim. Paulo é que tinha que cuidar disso. Então, não entrou dinheiro, não tem como sair também. E tem aquela coisa de, para os acionistas, você tem que cumprir a regra de ouro sempre, e o resto que sobrar você investe. E aí também nem sempre se gosta de investir, mas deixa para lá. E aí eu falei que não tinha condição. Eu falei, olha, com esse mesmo equipamento, era um estúdio de gravação que tinha sobrado da Rádio Excelsior AM, da máquina de som, para fazer o FM. Eu falei, acho que não vai dar. E aí também a ideia, pelo jeito, não se efetivou, e daí para frente eles fizeram o tal do esquema lá com a agência de publicidade, que eu não me lembro agora qual foi, e que chegou a essa conclusão que nós já citamos. Meu jovem amigo, nós estamos quase chegando ao final dessa nossa gostosa conversa, mas eu ainda quero saber mais um pouco. Depois que você passou por esta fase de ouro, e todos nós temos, né? Vamos subindo, 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 de repente a gente ou para porque param com a gente, ou para porque cansamos e vamos fazer outra coisa e tal. O que fez o Mauro depois desse maravilhoso período que todos nós tivemos sorte de trabalhar nele, nos anos 80 e 90? Então, depois disso, eu acabei trabalhando com a Metropolitana. Eu fui dirigir 2 emissoras da Metropolitana, que era a Líder FM, no caso, né? Teve a Líder em Guarulhos, lá, que era do grupo. E eu trabalhei na Metropolitana AM de São José dos Campos. Eu fui para lá para dar uma resolvida na rádio. Nesse período, eu estava fazendo manchete junto com o Lélio. Eu fazia locução, mas aí eu estava fazendo folgas, então eu falei, Lélio, já que está precisando de um cara para dirigir a rádio lá de São José durante a semana, não vai atrapalhar nada, fazia final de semana as folgas. Ele falou, não, mano, manda bala, vai lá. E, excepcionalmente, se ele precisasse, ele vinha. Aí eu fui trabalhar na rádio Metropolitana AM de São José dos Campos. Na época, quem dirigia lá era o José Carlos Guedes, que fazia esporte na PAN, e nos tornamos amigos. Depois de lá, eu fui para Bauru, para cuidar da Líder de Bauru também, e fiquei um bom tempo também com a família Sanzoni, com o Jacques, com o Silvio. E aí essa correria para cá, correria para lá, vai para cá, eu fui parar, finalmente, eu estava na rádio, eu passei pela rádio AM, a Capital, Rádio Capital AM. Eu fui, na verdade, produzir um programa lá, nessa época era o Bechara, estava lá. O Antônio Celso também estava lá na época, na Capital. Bom, o Ronan Junqueira, essa turma toda, né? E eu fui trabalhar, fiquei um período lá, um ano e pouco na Rádio Capital, do nosso saudoso também, que era o diretor comercial. Néder Adib. O Néder Adib, o Néder. O Néder é uma fantástica pessoa, trabalhamos juntos também. Depois ele quase trabalhou comigo. Quando eu saí da Capital, eu fui para a Rádio Atual, né? E eu estava precisando de um comercial. Ele chegou a conversar comigo, o Néder, né? O Néder até tinha uma rádio em Botucatu. Mas a forma como eles queriam fazer, a gente acabou não conseguindo, não, mas o método da empresa, né? Acabou não dando certo. O Wagner Mendes também, não sei se você conheceu, trabalhou na Antena 1 também, o Giba. Bom, e aí eu fiquei esse período na rádio, na Metropolitana, fazendo vários lugares. E acabei indo depois da Capital para a Rádio Atual. Lá eu fiquei por 19 anos. Eu saí de lá, na verdade, agora. Embora a Rádio Atual acabou sendo arrendada, eu acabei me envolvendo com o Centro de Tradições e comecei a cuidar de eventos lá dentro, porque tudo é no conglomerado ali no conjunto. E vamos falar um pouco, eu acho interessante a gente contar um pouquinho desse aspecto. A Rádio Atual é uma rádio AM. AM. Isso. Que tinha também uma frequência. Depois veio uma FM, que se tornou a Rádio Apolo, FM. E da Rádio Apolo, ela voltou a ser Atual, FM. Teve, inclusive, a passagem do Joca, chegamos a trabalhar juntos, tal, montamos tudo de novo, uma equipe lá para poder tocar essa FM.
E no final arrendou, tá, as duas arrendadas, se eu não me engano, e eu acabei ficando no CTN, que é o Centro de Tradições Nordestinas, que é junto, né? A rádio era uma rádio Isso é que é voltada a ele. legal. Vamos contar um pouquinho disso. É, Foi uma criação de, digamos assim, se a rádio existia com promoções, ali foi o local das promoções que foi bem pensado, bem engendrado. Se eu não me engano, ela faz parte de um conglomerado de uma família bastante famosa. Eram 3 irmãos, não é isso? sim, O era o Dorival, o Dorival Paulo, Massi de Abreu, que era dono da rádio sempre. esqueci agora, Itapevi. Era a rádio mais ouvida, era uma rádio instrumental que só tocava música bonita do passado, todo por orquestra. E essa rádio, que era a Rádio Marconi, Marcou, exatamente. era uma rádio ouvida. Qualquer taxista da época ficava nela porque ele tinha o prazer de ouvir, mesmo com o trânsito ruim, uma música gostosa, e aquilo ia digerindo, ajudando a passar o tempo e tal. Aí ela foi caçada na época de 64 para frente, e aí perdeu. Ele conseguiu reaver, não? Oi? Ele conseguiu reaver depois a rádio. Sim, mas no começo ele teve esse problema, aí ele teve, se eu não me engano, câncer e faleceu. Sim. E ele era irmão, era porque faleceu, Dorival, Do de Paulo Abreu. Paulo Abreu e também. E do José de Abreu, que foi com quem eu trabalhei na atual. Exatamente. Então aí nós retomamos a ideia de fazer o CTN, foi de quem? Foi do José de Abreu, da José de Abreu. Na verdade, a ideia da criação foi ele, porque ele esteve no Nordeste, passeando com a esposa, na época, a Cristina, que também já faleceu, infelizmente. E aí ele teve a ideia de criar, sabendo que o estado de São Paulo é onde tem o maior número de nordestinos, né, que vinham para cá. Ele falou, pô, vou criar uma rádio para falar com esse público nordestino. E como ele tinha esse espaço todo, criou-se também o Centro de Tradições. Então, você juntou a fome com a vontade de comer. Ficou uma coisa perfeita. Você tinha a rádio trabalhando o forró, a coisa nordestina, né? O público nordestino. E criou-se também o Centro de Tradição. Então, você divulgava aqui e fazia lá, né? Foi uma coisa que deu certo. Aí, com o tempo, ele criou também a igreja. Então, ele pensava sempre assim, entendeu? Você tem a alma, que era a igreja, a rádio, comunicação e o Centro de Tradição para falar das tradições e fazer o povo dançar. E ali eu acabei ficando por 19 anos. Eu saí agora, em março do ano passado, quando começou a pandemia, aí realmente eu resolvi fazer outras coisas na vida, tocar um outro projeto e acabei me desligando. Mas foram 19 anos, entre as emissoras, né, a rádio AM e a rádio FM, e o Centro de Tradições com eventos, né? Aí o Zé acabou se afastando, a Renata assumiu tudo, a Renata Abreu, né, que é deputada federal hoje, e agora quem está é a Cristiane, a irmã dela, porque ela está na política e está tocando lá, mas foi isso, muito bom, foi uma ótima aprendizado, conhecimento, é sempre bom. Uma hora sempre pouco para que a gente possa contar uma vida toda, mas o resumo... Na verdade, se a gente fosse falar, ainda tem muita coisa, né? Realmente, é o que você está falando, uma hora acaba sendo pouco. Mas a gente ainda pode voltar a conversar. Eu agradeço a sua participação, agradeço, inclusive, as histórias paralelas que você nos contou, que ilustraram bastante, não só a sua vida profissional, como a história do rádio. E é exatamente isso que nós estamos fazendo, homenageando esse rádio centenário no Brasil, que nos deu muitas alegrias e há de dar muitas outras para as novas gerações. Obrigado pelo seu tempo, obrigado pelas suas histórias, pela sua paciência, muita saúde e até um breve encontro, se Deus quiser. Luiz, muito obrigado a você por me dar essa oportunidade de poder falar um pouco e participar também, afinal, também fiz parte dessa história. Então, eu te agradeço de coração. Fantástico. Um abraço a todos os amigos. Conversamos com Mauro Brandão, que contou uma história muito rica em termos de radiodifusão, e convidamos você a sintonizar na próxima semana mais um episódio desta série
que sempre mostra aquilo que a gente faz, pode fazer e que muitos fizeram pelo rádio. Até breve.